Você montou um sistema redondinho, funcionando certo, mas de repente, um mês fugiu do padrão. Aconteceu algo que não estava previsto. E aí, tudo colapsou. Você não conseguiu ficar no seu limite, o sistema quebrou e você desanimou. E se eu te falar que isso acontece com a maior parte das pessoas que tentam reorganizar as suas finanças domésticas, você acreditaria? E mais, essas pessoas que falham, elas acabam desistindo e dizendo que no próximo mês elas começarão de novo e começarão do zero. E é aqui que está o problema e eu vou mostrar para você como é que você consegue fugir dele. Se você é essa pessoa que estava com seu sistema rodando e de repente por uma semana irregular acabou estourando todo o orçamento, tudo que você construiu foi por água abaixo, é aqui que está o seu problema. Você não percebeu que o seu sistema ele falhou porque ele não teve ajuste ao longo de todo esse tempo que você colocou ele para rodar. E sabe o que você acaba pensando? Que a culpa é sua. Mas a culpa não é sua. É falta de informação. O sistema que você montou, ele não falhou por sua culpa. Ele falhou porque ele não foi ajustado para possíveis realidades fora do seu controle que poderiam acontecer. Na série passada, nós aprendemos que pressões externas, elas afetam o nosso orçamento. Os juros, o imposto invisível, a inflação, e tudo isso você já aprendeu a prever. Só que, além de todas essas pressões, coisas sazonais, elas podem ocorrer. O carro que quebra 2 vezes, uma ida a mais ao médico, então tem um gasto maior. E mesmo que você tenha a sua reserva de emergência, mesmo assim, você quebrou. E aí o seu julgamento fica errado, porque você acha que a culpa é sua. Não, a culpa foi a falta da leitura de um ajuste fino para que, mesmo acontecendo uma coisa fora do normal e fora do esperado, você consiga se reorganizar para o mês seguinte. Porque existe uma diferença entre quem presta atenção no que está acontecendo, não olha o problema e busca a solução, de quem olha o problema, desiste e quer começar do zero. Esse mês nós vamos começar uma nova série. Nós vamos entender como fazer um ajuste quando aparece aquele mês fora do padrão ou aquela semana dentro do mês que acaba com o seu planejamento. É sobre isso que nós vamos falar. Que agora é que vem o trabalho duro. Até agora a gente só estruturou. Agora a gente vai começar a viver as intempéries financeiras que podem acontecer mesmo com o sistema rodando direitinho. A maioria das pessoas, quando estouram o orçamento, logo desistem. Elas falam que no próximo mês vão começar tudo de novo. Só que aí quando chega o próximo mês, ela não consegue começar. Sabe por quê? Porque tudo que aconteceu no mês passado, ela não tratou, ela não diagnosticou o que foi a causa. Ela só olhou o sintoma. E isso é uma leitura errada, porque olhar o sintoma não é a mesma coisa que olhar a causa. O problema de sistemas que falham é porque as pessoas elas não pensam onde foi que ocorreu uma falha ou um problema ou uma coisa irregular que fez o meu sistema estourar. A maioria das pessoas pensam, eu falhei de novo. E aí o movimento dessa pessoa não é de análise, é de vergonha. E quando você tem vergonha, você perde a força de refletir sobre o que aconteceu. Aí você fecha a planilha, você desiste de controlar, você desanima e larga tudo para lá. Mas aí por onde você começa? Do mesmo ponto, do lugar onde o sistema não funcionou. O problema é que as pessoas querem resolver da mesma maneira, sem mudar nada, querendo resultado diferente. E sem mudar a forma de olhar, de pensar e de agir, os resultados não serão diferentes. E aqui está um ponto que ninguém percebe, principalmente quem está começando a construir um sistema sólido. O sistema ele não falha porque ele é ruim, ele falha porque ele não tinha um protocolo de ajuste. E é por isso que esta série vai tratar disso. Todo sistema ele tem que ser construído de uma maneira que você possa ter estratégias quando a realidade não coopera com ele. A maioria das pessoas, quando elas aprendem a
organizar as suas finanças, as pessoas pensam que o problema foi um gasto específico. Só que, na verdade, o problema está anterior a isso. Por quê? Como o sistema está funcionando direitinho, as pessoas, elas relaxam. Uma coisa que você precisa entender sobre um sistema que estourou num determinado mês irregular, não é o gasto que aconteceu. Entenda, isso é um sintoma que está indicando para você que este sistema ele precisa de um ajuste para conseguir segurar alguma coisa irregular que você não consegue prever que pode acontecer. Lembra da mochila que eu falei para vocês em vídeos passados? Que a gente vai colocando um monte de coisa, aperta, força e fecha, e aí você segue. Imagina isso, o seu orçamento. Vai colocando tudo dentro dele. Ele já ficou no limite. Você perdeu algum espaço por conta de inflação, de imposto invisível, por conta de juros que aconteceu em algum momento deste mês específico. E aí você colocou a mochila nas costas e saiu. No meio do caminho, ela estourou. É o que acontece com o orçamento quando o sistema ele não é revisitado para verificar se aquele número ele ainda serve hoje ou se aquela sequência ainda serve para hoje. Então a culpa não acaba sendo do gasto, porque esse gasto você não tinha como prever, mesmo tendo a reserva de emergência. A culpa é do sistema que ele não foi observado e reajustado. É uma engrenagem, pessoal. Imagina um monte de engrenagem. Se você não engraxar sempre, chega uma hora que trava, elas não giram mais. O sistema é igual. E agora você pode me perguntar, tá bom, já entendi, mas como é que eu começo esse recálculo? Eu tenho certeza que você já está querendo saber a resposta de milhões, a fórmula mágica. Pois é, eu não vou te entregar uma fórmula mágica, porque não existe. E se algum vídeo por aí te fala isso, está mentindo. Eu estou ensinando você a olhar para a sua realidade e a partir dela você fazer o ajuste do seu sistema. Por isso que eu falo, não tem fórmula mágica, não tem a resposta de milhões. O que tem são as perguntas de milhões, porque é só você que vai poder responder cada pergunta dessa e descobrir qual é o melhor caminho. Quando você tem um sistema que desandou, você tem que olhar para o mês que aconteceu isso e entender por que aquilo aconteceu. Você não tem que pegar o sintoma, você tem que olhar a causa. E isso muda tudo na maneira como você vai ajustar o seu sistema. Porque uma coisa é o sistema funcionar, acontecer alguma coisa fora do padrão, você saber por quê e ajustar. Outra coisa é você perceber que este mês foi irregular, que aconteceu alguma coisa fora do padrão, mas o que fez com que tudo desse errado não era o fato que aconteceu fora do padrão, e sim porque o seu sistema já estava no limite e você não tinha percebido. E agora vem uma pergunta que é assim, incomoda todo mundo. E quando ouve a resposta, fica mais bravo do que quando perguntou. Quando uma pessoa, quando uma família está nesse processo de reorganização financeira e acontece isso, do sistema estourar, ela já fica desesperada, já quer desistir, fala que a culpa é dela, que ela não consegue se organizar, que isso nunca dá certo para ela. Pois é. Por quê? Porque ela pergunta assim, e agora? O que eu faço? Já perdi o dinheiro, tem como recuperar? E essa pergunta, ela está errada. Porque você não vai ajustar o seu sistema para recuperar o que você perdeu. Você vai ajustar o seu sistema para que o mês que vem você esteja protegido. Pode ser que essa proteção seja de 100% e o mês que vem você consiga engrenar certinho, rodar o sistema dentro do seu limite, mas pode ser que o que aconteceu neste mês que estourou o seu limite, você vai precisar fazer ajustes para 1, 2, às vezes 3 meses para frente. Mas o importante é você identificar e criar as estratégias para o ajuste. Você não recupera o que você perdeu, mas você recupera a funcionalidade e a saúde do seu sistema. Isso que eu acabei de falar para você é recalcular. Não é começar do zero e não é abandonar. E muitas vezes o ajuste não é grande, o ajuste é pequeno. E ele será pequeno porque ao longo desses meses você construiu uma nova postura,
uma nova maneira de lidar com as suas finanças domésticas. O que tem que ficar desse vídeo para você? Nenhum sistema, ele precisa recomeçar do zero. Ele precisa de diagnóstico para que as próximas ações, os próximos ajustes, deem conta de fazê-lo funcionar bem e de modo saudável. E essa série que começa com este vídeo hoje vai falar exatamente sobre isso. Como é que a gente constrói a saúde do nosso sistema, mesmo quando meses ou semanas trazem incômodos financeiros que não puderam ser previstos? É sobre isso que vamos falar esse mês. Então, no próximo vídeo, a gente vai construir o passo a passo dessa identificação. E se você ficou até aqui nesse vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com outras pessoas esse conteúdo. E comenta aqui para mim, qual foi o mês, depois que você começou a cuidar das suas finanças domésticas, qual foi o mês irregular? Conta aqui para mim o que aconteceu e o que você fez para voltar para um sistema funcionando. E mais, este conteúdo ele tem apenas um caráter informativo e ele não é nenhuma indicação de investimento. Caso você sinta a necessidade de um trabalho personalizado em relação às suas finanças domésticas, o meu contato está aqui na descrição. E eu espero você no próximo vídeo, em que vamos construir o passo a passo a partir da sua realidade para fazer o sistema voltar a funcionar de modo saudável. E não esqueça, conta aqui para mim, qual foi a imprevisibilidade que aconteceu no seu sistema, que te atrapalhou e que agora a gente vai poder mexer. Quem sabe é o seu exemplo que eu vou usar no próximo vídeo. Tchau, tchau e até o próximo.